aí, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao PEC-CC. A gente vai iniciar agora o nosso podcast, beleza? E aí, Marcos, tranquilo? Que isso, cara? O que aconteceu? Tá chateado? Tá doente? O que tá acontecendo? Ah, mano, eu pensei o dia inteiro aí numa abertura para fazer, mas é pesado conseguir ter criatividade para pensar numa abertura diferente para cada podcast, para cada sessão. Meio que de jogar a toalha. Cara, não desiste. Isso é bom no que você faz, cara. Pô, você é bom de motivação também. Mas é isso, gente. Sejam muito bem-vindos ao Projeto em Construção. A gente está começando mais esse podcast hoje com uma pessoa muito especial para abordar esses temas de liderança. Aqui foi a tentativa de dar uma introdução, né, no assunto que a gente vai tratar hoje, mas a ideia, como o projeto é em construção, a gente está buscando aí a abertura perfeita. E aí, essa deu, Marco? Essa abertura está melhor? Ficou um pouco melhor, mas Ainda não em estou constante satisfeito, não. construção, né? É Em isso aí. constante construção, bora. Eu ainda não estou satisfeito, não, mas eu vou achar, um dia eu acho a abertura perfeita. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Marcos Belo e aqui comigo está o meu parceiro Jonas Vitali, que segue se aprimorando na abertura do nosso podcast. Bom, sejam bem-vindos ao PEC-CC, e hoje a gente recebe uma pessoa muito especial na minha vida profissional. A gente trabalhou por bastante tempo juntos, a gente criou muita coisa juntos. Ele é psicólogo, hoje atua como coordenador de treinamento, casado com a dona Gisele, mulher brava, pai de 3 princesas. Estou falando do meu amigo Leandro Almeida, ou para quem conhece, o vulgo Leozinho. Tudo bem, Leozinho? Salve, salve, meus amigos. Boa noite. Que alegria, que prazer, que honra estar aqui com vocês. Falar desses temas, né, e um pouco compartilhar da história da minha carreira são muito caros, né, eu diria. E para mim é super precioso estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Muito feliz mesmo. Leandro, seja muito bem-vindo, cara, ao nosso podcast. É um prazer enorme ter você aqui, cara. Eu já Obrigado, começo. Marcão. Eu conheço sua vida, sua carreira. A gente trabalhou junto por, acho que foram uns 3 anos, né? 2, 3 anos. Mas conta para o pessoal aí que tá assistindo a gente. A gente já tem algumas pessoas no chat mandando mensagem. Conta para a gente um pouco da sua vida e da sua carreira, quando você começou no call center, etc. Cara, eu acho que a grande maioria da gente aí acidentalmente entrou no call center, né? De alguma forma acidental, sem necessariamente buscar ou esperar isso. E eu estava procurando um estágio de psicologia na ocasião, lá em 2006, e não me imaginava, eu me via fazendo clínica ou trabalhando diretamente com o contexto clínico da psicoterapia. E apareceu um estágio no call center, eu fui para as cabeças, assim, me interessou, e foi uma paixão à primeira vista. Eu fiquei extremamente desconstruído quando eu percebi o desafio e as coisas que eu poderia aprender na área de treinamento. E a minha trajetória começou assim, fazendo de tudo na área de treinamento, literalmente tudo, configurando projetor, aprendendo na hora ali na frente do cliente como configura um projetor para aplicar um treinamento, desde entrar em sala na ausência de alguém sem nunca ter aplicado o conteúdo. Essas situações, ele forja você, enquanto profissional, desenvolvendo algumas habilidades que você nem sabia que tinha. E o meu começo foi assim, no contact center, com muita temperatura e pressão e movimentos diferentes, né, aprendizagens diferentes. Então, comecei em 2006, mais ou menos em 2007 para 2008, eu me tornei um instrutor de treinamento comportamental, e eu nunca tive a experiência do atendimento, então isso foi um desafio duplo, porque dar treinamento para as pessoas, pelo fato de você também não ter atendido, era bastante desafiador, trazer vivência para a sala, no quesito comportamental. Mas eu comprei muito esse desafio e foi muito bom para mim, para o meu crescimento. Fiquei uns 2 anos fazendo treinamento de técnicas de venda, técnicas de cobrança, técnicas de retenção, de saque. E depois de uns 2 anos e meio, comecei a fazer treinamento para liderança. Comecei a formar, participar do programa de liderança da companhia,
e atuar com os supervisores, pensando na formação inicial desse profissional. E aí, cara, não teve mais volta, assim, eu literalmente me apaixonei por esse universo, pelo contact center, pelos desafios que ele trazia em salas, discussões bastante acaloradas em sala, né, do descolamento entre teoria e prática, né, então isso é tudo muito bonito, mas como é que eu faço isso na prática? E eu tomei várias bolachadas na cara, de conseguir contornar isso, de conseguir chegar num denominador em que eu trouxesse um discurso que gerasse uma provocação, uma reflexão de mudança de comportamento daqueles líderes. E foi um laboratório de muita aprendizagem para mim, esse período. Fiquei mais ou menos uns 3, 4 anos num laboratório intenso e de muita aprendizagem. Tive que estudar muito, desconstruir alguns conceitos que eu tinha sobre teorias, para poder me conectar com a plateia, com a sala, com o treinamento. Veio o treinamento, veio um seguinte desafio de analista. Aí eu comecei a entrar no universo de relatórios. Cara, eu odiava Excel. Não tinha nenhuma conexão. E você, Jonas, foi um dos meus grandes professores e que fez eu ter uma amizade com esse cara chamado Excel. Eu tenho um momento antes e depois do Excel, e você é um dos caras que ajudou a ter uma disruptura sobre isso. Eu escolhi a psicologia, quando chegou a estatística, sofri demais, mas hoje, depois desse período, eu me vejo um cara muito mais conectado, consigo navegar com muita tranquilidade dentro dos números e ver comportamento e ver as nuances que a análise traz. E eu sou muito grato a esse período e muito grato a você nessa fase da minha vida. E foi o período essencial e necessário para me tornar gestor. Né, logo na sequência, um pouco antes de eu me tornar gestor, eu fiquei um período, nós, né, ficamos numa incubadora, eu diria, de muita intensidade na staff de um recursos humanos, criando, pensando, lendo, fazendo benchmark, né, com instituições de educação, de como fazer um treinamento diferenciado, com mais prática, desconstruindo alguns modelos mais tradicionais, e eu diria que aquele foi um dos momentos áureos da minha vida, da minha carreira, em termos de aprendizagem, e feliz por ter passado isso contigo, né? E a gente, com várias discussões nos almoços, um da razão, o outro da emoção, cara, que momento incrível, e o profissional que eu me tornei, né, que fui forjado, esse foi um dos momentos altos da minha carreira, e cheguei na gestão logo, né, depois disso, assumindo uma equipe, colocando em prática e desconstruindo de novo alguns conceitos, e estou aí até hoje, extremamente feliz e conectado com o desafio. Léo, me fala uma... Opa. Não, eu só ia fazer um comentário que o Excel é aquela avó de todo mundo que ama todo mundo, cara. O Excel é aquela avó que trata todo mundo bem. Trava às vezes, tem uma certa personalidade forte, tem, mas ele ama todo mundo. Vai falar aí, ô Marcos. Léo, fala pra gente quando e por que a psicologia entrou na sua vida? Cara, 2000 foi o ano que eu ingressei na formação de psicologia. Para dar o contexto para vocês aqui, né? A minha mãe teve um transtorno, né? Transtorno bipolar e outras patologias ligado à mente, ao cérebro. E eu tinha muitas questões, muitas perguntas para serem respondidas. E um dos impulsionadores foi esse momento que minha mãe viveu, essas dificuldades durante anos, né? Hoje ela não está mais viva, mas tem uma memória muito feliz, de todas, apesar das dificuldades que nós vivemos. Mas viver próximo disso, de enxergar né, a manifestação da loucura, do desvio e não ter uma resposta palatável, me fez procurar psicologia. Resumindo, eu entrei na faculdade no primeiro dia com uma pergunta e eu saí com 1000. E continuo com algumas delas até hoje, e é o que mais me fascina na psicologia. É a capacidade que você tem de questionar, de formular novas perguntas sobre a vida, né, de forma geral, e por isso a psicologia. Bacana, cara. Eu já conheci a história, eu tive o privilégio de conhecer a sua mãe num dos almoços que a gente foi na sua casa, eu, você, o Valtinho, que era o trio Parada Dura dessa época. Verdade. Cara, eu já queria emendar, porque você fala com muita naturalidade. Na época também você quando dividiu comigo essa situação, fala com muita naturalidade.
eu acredito que é necessário discutir sobre esse tema, principalmente nesse momento de pandemia. Você acha que existe ainda muito preconceito em se falar sobre as psicopatologias, né, os sofrimentos que a gente tem, as dores que a gente tem ao longo da vida? E aí eu coloco a gente, porque eu também fui acometido de uma né, eu tive princípio de burnout, e aí a gente fala um pouquinho mais para frente sobre isso, porque eu acredito que é importante também desconstruir alguns preconceitos. Mas, na sua opinião, como psicólogo e alguém que observou dentro do call center muita coisa acontecer, ainda existe muito preconceito de falar abertamente sobre esses temas? Existe muito desconhecimento. Eu acho que o preconceito vem diminuindo, mas ainda existe, né, se relaciona tudo numa vala comum, colocando que é louco aquele que, né, precisa de um terapeuta, um psiquiatra, uma psicodroga aí para conseguir equalizar o funcionamento do cérebro. Né? A droga, né, que se administra no processo terapêutico é para você conseguir equilibrar algumas conexões neuronais para estabelecer os comportamentos, e ela é extremamente importante para a vida. Mas eu acho que a gente precisa cada vez mais criar canais como esses aqui, discussões como essas, para pôr isso à mesa, principalmente no mundo corporativo. Quando a gente fala de sintomas ou sinais de uma síndrome ou de um transtorno, né? Um transtorno é alguma coisa que não está funcionando bem dentro da máquina cerebral, né? E esse desvio, ele indica por vários sinais do corpo. Eu imagino que quem está ouvindo a gente aqui, ou vocês, em algum momento da vida, recebeu alguns sinais do próprio corpo de que alguma coisa não estava legal. Né? Então, espasmos do olho, do corpo, e de repente você está com o olho ali piscando e você não consegue decifrar do que se trata. De repente, você começa a sentir dores localizadas no estômago e, e dificilmente algumas pessoas param para fazer elaborações disso. O que é as paradas necessárias, né? Por que eu estou sentindo? Por que meu corpo está querendo dizer? Isso tem várias questões. Ou você não está comendo, dando o tempo que o seu corpo precisa para processar a comida que você está comendo, que você não está conseguindo se conectar com os sentimentos que as situações do dia a dia te geram. Então, alguma coisa que te gera frustração, angústia, e você não tem nenhum canal, né? Eu sempre provoco isso comigo e com a equipe. Quais são os seus canais? Sei lá, tocar violão, chamar um amigo para conversar e tomar uma cerveja, ir para a igreja, cada um dentro daquilo que entende que é o seu canal de liberar algumas repressões, é o primeiro Brennan, né? Pensa que no seguinte, tudo aquilo que acessa como transtorno, ou angústia, ou depressão, ele entrou de alguma forma, por alguém, por alguma circunstância, por várias circunstâncias também, que vai acumulando, e isso precisa sair. E uma das questões, ou o remédio mais saudável, e que o Freud postulou isso, né, sendo uma das grandes feridas da humanidade enquanto teoria, o Freud tem esse nome porque ele trouxe a fala como resposta. O poder da fala, o poder de você colocar para fora e elaborar de alguma maneira aquilo que você sentiu ou viveu, é um remédio incrível. Estou me sentindo mal por aquilo que você disse. Estou me sentindo mal pela perda que eu vivi. Isso vai te endereçando para a solução. Então, sim, respondendo a sua pergunta, a gente precisa cada vez mais pesquisar, conversar sobre aquilo que a gente está sentindo. E não ir com o risco de ir lá dar o seu Google e sei lá, estou sentindo isso, já me diagnostiquei com depressão ou pânico. Isso é um outro grande perigo, porque aí você cai numa outra situação de neurose. Né? Então, aí você não tem mais vida, porque eu estou com isso, estou sentindo aquilo, então eu vou buscar algum remédio, aí vira uma grande bola de neve. Então, a procura de um profissional e os canais, né? Quem são hoje, as perguntas que eu faria para cada um de nós aqui, diante das circunstâncias e dores, quem ou quais são os canais que você tem como subterfúgio para dar aquela aliviada quando vem o bang, né? O bang emocional. Eu iria Cara, nessa linha. em cima disso que você falou, eu queria falar duas coisas e fazer uma pergunta. A primeira coisa que eu queria falar é que há pouco tempo a gente fez um treinamento na empresa a qual eu trabalho,
E a gente falou sobre rede de apoio e é exatamente sobre isso que você falou, de ter a tua válvula de escape, né? E só um comentário engraçado, uma das pessoas falou que a válvula de escape era no meio do dia e lavar a louça. Quando ele estava muito estressado, ele ia lá e lavava uma louça. Eu falei, cara, você precisa vir morar comigo, porque seria muito bom isso, né? E a segunda coisa que eu queria dizer, e aí é uma experiência pessoal, né? Eu, no início do ano, eu me separei, me divorciei. Eu tenho um filho de 3 anos. E, cara, eu sou muito apegado no meu filho. Eu acho que a coisa mais importante da minha vida... Acho não, certeza que a coisa mais importante da minha vida é o meu filho, né? E, cara, na primeira semana, assim, que eu estava longe dele, eu não dormi um dia, cara. Foi muito difícil a separação dele, entendeu? Hoje eu tenho alguns meios de minimizar, não que tenha saído. E, cara, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um psicólogo para começar a conversar, porque eu vi que sozinho eu não ia dar conta, cara. É, é uma coisa muito difícil, né, e é legal isso que você falou, a pessoa reconhecer de fato, porque, cara, eu não vejo, não tenho vergonha nenhuma de falar que eu passo com psicólogo, pra mim, na verdade, cara, é uma parte importante. Quando na semana eu não falo com a minha psicóloga, cara, putz, eu sinto uma falta, assim, gigante de conversar, de falar como foi a semana, de falar das mazelas da vida, o que eu senti, o que eu acho, enfim. Bom, mas dentro disso que a gente tá conversando, você falou sobre esses transtornos, né. Na sua carreira, cara, o que que você viu, que mais manifestou de transtorno nos profissionais do call center? Cara, ele tá muito diluído, quando a gente observa, né. Eu não tenho eu diria, horas de clínica aí em muita, escala, né, para poder ter um mapeamento mais específico para você, mas muito de conversar com a equipe, com as pessoas e com os pares, eu diria que, depressão é uma das patologias que se manifesta com grande recorrência no mundo do call center. O burnout, a gente tem uma configuração e uma aceitação da Organização Mundial de Saúde com mais recente, né, colocando a doença, a síndrome, como uma patologia de fato, mas o esgotamento profissional sempre existiu. Sempre foi uma forma também de ser diagnosticada pelos psiquiatras. É, então, o que que o nosso mercado, né, o call center, ele provoca quando a gente conversa com algumas pessoas? É, não é só no nosso mercado, mas é as pessoas não reconhecerem os sinais. Então, assim, eu estou chegando num determinado estágio de temperatura e pressão e eu não estou ouvindo o meu corpo, eu não estou ouvindo os sinais. Então, eu tenho um problema de acordar, alguns sinais muito simples. Você sabe que tem uma reunião intensa, pesada na semana. 2 dias antes, você acorda às 4 da manhã e não consegue mais dormir. E você pensa em várias coisas, inclusive na própria reunião, porque tem desafios grandes nessa reunião, discussões e tal. Nos dias que antecedem, você tem uma dificuldade grande de conseguir alimentar ou se alimentar. E mesmo que come, você não consegue se apropriar do sabor, você não está ali. Você está com a cabeça no futuro, que é uma crise intensa de ansiedade, né? Então, algumas pessoas a ansiedade é uma linha muito tênue. A gente tem que ter ela em determinado grau, mas passando disso, se torna uma grande fobia, porque você não vive o seu presente e vive o futuro. Você está ali no almoço pensando na janta, você está na janta pensando no dia seguinte. É como se você estivesse matando a sua própria vida em função de eventos futuros que te causam mal, e deixando de observar o presente. E aí, eu quero compartilhar um momento da minha carreira no call center que foi quando eu me tornei coordenador, né? A passagem de analista para coordenador foi uma chave muito importante para mim e difícil. E chegou um período de várias movimentações, equipes novas, que eu não conseguia mais dar conta, assim, eu não estava mais me conectando com o desafio e me sentindo incapaz de tocar, de conduzir. E aí eu adotei algumas posturas ruins, no sentido de dar conta. Então, sábado e domingo, tratando 100% dos e-mails. Online, com as notificações o tempo todo no celular, para garantir que eu não ia deixar de dar nenhuma resposta, seja para a equipe, seja para os clientes internos e clientes contratantes. Enfim,
dando um grande resumo para vocês, uma determinada noite, 11 horas de um domingo, minha filha, a minha primeira filha, né, recém-nascida, tava com a mão estendida assim, olhando para mim. Aí a minha esposa me deu uma no estômago, cara. No sentido, com uma pergunta, ela falou: "Você já chegou do trabalho?" Hum. Só essa pergunta foi suficiente para ter um antes e depois, assim, eu fechei o note naquela hora, chorei, assim, não conseguia mais parar para poder elaborar qualquer outra situação e falei, cara, minha filha nasceu, eu não tô aqui, o meu corpo tá aqui, mas eu não tô curtindo, eu não tô sentindo, eu tô vegetando para poder entregar, para poder trabalhar. E aí eu eu tive uma conversa Léo, É, acho que deu uma travada na internet dele. vamos esperar ele voltar. É, mas Mas, aproveitar desse- para falar um pouco sobre o que aconteceu comigo, porque é exatamente isso que o Léo tava comentando. Quando eu tive o princípio de burnout, exatamente o que ele descreveu acontecia comigo, e o fato é que acho que quem está de fora percebe muito mais rápido. E as pessoas perguntavam para mim, Jonas, você não está bem, né? O que está acontecendo? E eu não conseguia enxergar que tinha um problema, ou não queria enxergar. Eu acho que muito da questão do preconceito se dá pelo medo. Eu tinha medo de adoecer, sempre fui arrimo de família, sempre me cobri, me enchi de responsabilidade, e eu não queria ter um problema ou estar doente. Então, acho que esse medo é que traz o preconceito. Então, tudo que o Léo falou, eu acordava de madrugada já pensando no que eu tinha que fazer no dia seguinte, não conseguia mais dormir, chegava em casa esgotado, e dormia sem perceber, assim, coisa de 8 ou 9 horas da noite, simplesmente apagava e não descansava, às vezes esquecia de almoçar, esquecia literalmente, não sentia fome, tanto que em cerca de 4, 5 meses eu sempre fui acima do peso, e eu fui de 120 quilos para 103. Foi o período que eu mais perdi peso, e as pessoas percebiam e perguntavam, e ao invés de eu entender esses sinais, eu meio que ficava com raiva, e isso acho que ainda potencializava ainda mais a minha ansiedade, o meu esgotamento, e não conseguia reagir. É para vocês entenderem o contexto de quem era o Jonas quando né, nessa época o Léo já não trabalhava mais comigo, a gente não trabalhava mais junto, foi esse período que ele estava contando da promoção dele, mas para vocês entenderem quem era o Jonas, eu sempre falei para o Léo assim, cara, você é psicólogo, você é o profissional que estudou e se formou para resolver os problemas que a gente não tem. Então eu tinha muito preconceito com a psicologia, e ele falou que eu fui um marco na vida dele antes e depois do Excel. Cara, o Léo foi um marco na minha vida antes e depois da terapia. A gente conversava muito, eu acho que eu desabafava muito com ele, e quando ele foi promovido, eu não tinha mais essa rede de apoio. E aí, quando eu comecei a fazer terapia, eu percebi que, porra, tava me fazendo falta, era isso que estava potencializando minhas questões, porque eu não dividia com a minha esposa, por exemplo, eu não queria preocupá-lo. Acho que o Léo voltou. Só, só, só Uma complementando, o Léo parou naquela parte que ele estava falando da filha dele, né? Que a filha dele ele estava no berço, enfim. E eu estava conversando com o Jonas, ele veio aqui para São Paulo e a gente foi almoçar. E eu estava falando exatamente sobre isso, né? Sobre a dificuldade de ficar longe do meu filho. E aí eu falei para ele, cara, hoje eu passo pouco tempo perto do que eu gostaria de passar com meu filho, né? E ele falou assim, cara, mas quando você tá com seu filho, qual é a qualidade do tempo? Como é isso, né? E o meu filho, a gente já tem um contrato pré-estabelecido de quando eu estou com ele, eu estou com ele. Se eu pego o celular, ele toma da minha mão, bloqueia e coloca no meu bolso. Tipo, pra gente, de fato, aquele momento ser de qualidade, né? Eu acho que isso é muito importante pra gente. Ô, Léo, na parte que você cortou, você estava falando da tua filha. A sua esposa te deu um soco no estômago. Isso. Uma frase. É isso, gente.
Isso, literalmente um tapa ali que seria menos dolorido para mim, mas eu sou extremamente grato à Gisele por ter feito esse movimento de desconstrução comigo, de que se eu não parasse, eu ia perder momentos riquíssimos com a minha filha. E a partir daquele momento, eu comecei a fazer não foi fácil, gente. Parece fácil falar que mudei de um dia para o outro, tá tudo certo, não tem mais. Assim, eu tive alguns sintomas de burnout, eu diria, porque o primeiro passo do burnout é a hiperprodutividade. É a sensação que você acha que está trabalhando, fazendo muito, mas não necessariamente Acho que Acho que acabou. tá. produtivo. Aí voltou, A gente busca esse a si mesmo, assim, para a alma, né? Oi, gente. Estão ouvindo bem? deu uma Voltou. travada. Ah, tá. Ah, Então, para concluir, o que eu diria aqui, a gente precisa perceber os sinais. O que as pessoas, em uma criança pode dizer para a gente reconfigurar os próximos passos, né, da nossa carreira, ou os sinais de uma possível doença que está entrando ali. E por ser tão sutil, emoção. Esse é o primeiro princípio de um risco de queda emocional e de entrar de cabeça num processo né, maluco assim da vida. Então, vamos olhar e ouvir os sinais, minha gente. É bom, né? Você me disse uma frase uma vez, Léo, óbvio que provavelmente você vai ter a referência, quem foi que disse, mas eu levo para a vida, que é, né, como você, psicólogo, pode ter começado a ser acometido de um transtorno. E aí eu lembro da frase que você me disse uma vez, não sei, não lembro que ocasião, mas eu levo para a vida, que é saber da dor não te isenta de senti-la. Né? E aí provavelmente alguém deve ter dito, alguém que você estudou deve ter dito essa frase, mas como você me disse, eu sempre atribuo ela a você. Então é isso. Saber que a dor existe não te isenta de sentir ela. Saber que existem esses transtornos, essas patologias, não te isenta de sofrer com elas também. E é muito importante entender de fato os sinais de fato, quando necessário, buscar ajuda. Mas antes de falar dessa questão de saber quando buscar ajuda, eu queria ver sua opinião, né, entender sua opinião sobre a pandemia, que foi um evento que ninguém poderia prever ou imaginar, mesmo o cara que fez em 2008, se eu não me engano, fez um estudo sobre o próprio coronavírus. Foi dito num podcast que a próxima grande pandemia no mundo seria de gripe, né? E seria de um vírus ou de uma bactéria atrelado à gripe, de uma das variações da gripe. Mas nem esse cara poderia cravar que 2020 todo mundo ia ficar em casa, ia ter que usar máscara, etc. Eu queria saber se a pandemia, e aí os reflexos dessa pandemia, assim como, por exemplo, o trabalho em home office, que, como eu falei, na época que a gente trabalhava junto, você era uma válvula de escape onde eu conseguia desabafar. Então, todo mundo para dentro de casa, ou a grande maioria das pessoas para dentro de casa, deu uma potencializada nesses fenômenos, nesses transtornos. Qual que é a sua opinião? Isso foi comprovado, tem uma pesquisa aí de busca e procura no Google, quando a gente olha o ano de 2015 comparado com 2021, né, a sequência dos anos, a gente tinha uma procura de pesquisas por psicoterapia, atendimento psicológico na casa de 21% dentro de um contingente de procura. A partir do ano do mês de março e abril, que deu o start da pandemia e a quarentena, esse número subiu para 88%. Em várias plataformas de atendimento psicoterapeuta duplicou a quantidade de pessoas procurando ajuda. Isso é um indicador extremamente importante, que tem a ver com a dificuldade ou a incapacidade de algumas pessoas de conseguirem exercer uma convivência dentro da própria família. Então, se a gente calcula, né, as nossas horas de trabalho, você passa no mínimo 200 horas, 220 horas, com pessoas que não são seu filho, que não são sua esposa, que não são seu marido, e você tem mais contato com essas pessoas do que com a sua mulher, com seu filho, né?
e algumas não conseguiu. Então, o índice de divórcio, por exemplo, foi outro ponto. Muita gente se divorciou durante a pandemia também, porque não é fácil, não é simples, e por isso eu volto de novo à fala. Né? A terapia, ela é sempre um aliado importante à procura de um psiquiatra, à procura de outro tipo de ajuda médica, porque você vai conseguir identificar o endereço de algumas dores. Né? Então, foi muito difícil para algumas pessoas conviver consigo mesmas, ter que ficar na minha casa comigo mesmo aqui, sem ter o meu happy hour, o futebol, qualquer outra atividade de entretenimento, foi bastante difícil. Então, o índice de procura para remédios para conseguir fazer as pessoas dormirem, as redes sociais, a procura e as lives, né? Veio uma loucura de lives em um determinado período da pandemia para, de alguma forma, minimizar algumas angústias de estar consigo mesmo. Isso traz alguns indicadores, né? Não é à toa que se fala do novo normal. Agora a gente começa a retomar as atividades de vida, entre aspas, normal, mas não, a gente não pode negar o que nós vivemos, e a gente precisa conversar sobre isso. Muita gente reaprendeu a conviver, reaprendeu a ter um espaço e um momento com o filho que não tinha anos, com a esposa que não tinha anos, a controlar as próprias emoções, né, as raivas e outros elementos. Então, a pandemia, eu diria que veio sinalizar que nenhum tipo de tecnologia vai ser e nunca será suficiente para preencher coração, para preencher relacionamento. A gente precisa do simples, a gente precisa se despir em alguns momentos, e aí essa gestão e o controle dos nossos acessos nas redes sociais, o tempo que a gente fica dedicado, é fundamental para a gente ter o mínimo de saúde mental, né? E uma sanidade que de fato faça sentido para o nosso dia a dia. Legal. E uma outra coisa que você me ensinou no tempo que a gente trabalhou junto é que a psicologia não te traz um diagnóstico, ela faz você conflitar os seus medos, as suas crenças, as suas fraquezas e etc. Mas ela não tende a te dar um diagnóstico e dizer assim, ó, olha, você está com isso, faça aquilo. E é muito, né, reforçando uma fala sua anterior, é muito importante que as pessoas também não façam isso. Né? Você falou sobre essa pesquisa de aumento das buscas no Google, e quem nunca pesquisou no Google, tô com tosse, coriza, e você tá com o quê? Com câncer. Cara, não faz isso. Nesse momento onde você tem alguns, vou colocar como sintomas, não sei se nem se é a palavra certa, mas de algum transtorno, de alguma psicopatia, cara, o pior lugar para você procurar resposta é na internet. Né? Isso. E todo ser humano, acho que tem um nível de ser psicossomático. E é uma conclusão baseada em nada, em nenhum estudo, em nada, mas se você começa a ler uma bula de remédio, a tendência de você sentir alguns das contraindicações lá dos sintomas é muito grande. Eu falo por experiência própria. Se eu pego uma bula de remédio e começo a ler, tremedeira, eu começo a sentir a tremedeira na hora. Então, é muito ruim. E acho que vem muito a calhar com a próxima pergunta, não é não, Marcão? Sim, eu queria saber, Léo, como que as pessoas podem identificar um momento de ansiedade passageira, uma situação que de fato é necessário pedir ajuda? Não? Acho que deu uma caída de novo Deu na uma internet. travadinha. Não. Você sabe que, pegando o gancho no que você estava falando, cara, eu fiz um curso acho que em março desse ano, de PNL, coaching e hipnotismo. Como eu falei, foi muito difícil. Considerar quando tá assim. Vocês estão me ouvindo? Agora Oi, agora gente. sim, agora sim, agora sim, Léo. Voltou. A gente acabou não conseguindo escutar. Oi, Oi, Léo, tudo oi. bem? Beleza. Cara, depois da pergunta a gente não escutou nada, cortou. Você conseguiu escutar a pergunta? Sobre quais são os sintomas e os sinais para você saber quando procurar ajuda, né? Isso. Perfeito. Eu vou dividir em duas partes a pergunta para ficar claro. Como uma recomendação de um profissional da psicologia. Independente de ter algum sintoma, se você tem uma questão, né, de vida que te, de alguma Eu não forma. estou ouvindo mais o Léo. Eu tô. Eu tô.
Tá ouvindo? Sim. Tá. Voltando aqui no ponto, independente de você ter uma questão sintomática ou não, mas se tem elaborações na sua vida que não te trazem respostas claras, a terapia ela é fundamental para você ter um maior nicho de autoconhecimento. Então, a primeira dica que eu diria é para o autoconhecimento, desenvolvimento da própria estrutura de entendimento de quem é você. Sobre os sintomas, aí a segunda parte, é o seguinte: quando a tua rotina, aquilo que você tem como sono, horas de sono, qualidade da alimentação e principalmente qualidade da relação, de repente as pessoas na sua casa estão falando, você está diferente. Você tem andado muito grosso, muito estúpido ou estúpida. Você tem falado de um jeito, ou você tem um problema de esquecimento muito recorrente. Você não lembra mais das coisas importantes. Você tem fugido de algumas discussões. E o próprio corpo, como eu falei dos espasmos ou situações que ele vai indicando, esse é o momento de você estar numa sala de terapia para elaborar, para conversar e desabafar. Eu diria nesses dois encaminhamentos. Um é existência, quem é você, o que você precisa entender um pouco mais. E a segunda é quando a sua rotina começa a ficar diferente por esses pontos relacionados à convivência, alimentação e qualidade de sono. Sim. Vamos fazer uma pausa, uma breve pausa? Vamos sim. E aí a gente retorna em uns 15 minutinhos, pode ser? Combinado. Vamos dar uma olhada aqui, porque eu tô com receio de a gente não tá conseguindo gravar o Léo para depois subir lá no Spotify, porque eu não tô ouvindo ele aqui pelo Discord. Vou pedir pro moderador aí, o DK, o Ronaldo, coloca aquela telinha da live, já vai começar, só pra gente fazer uns testes aqui, a gente já volta. Acho que 5 minutinhos a gente já Pessoal, é rapidinho, tá? Se vocês puderem aguardar, só pra gente fazer os testes necessários. Estamos de volta, senhoras e senhores. Como disse nosso moderador, quem sabe faz ao vivo. Como a gente não sabe, está em construção, a gente está aprendendo no processo, está aprendendo no meio do caminho. A gente já resolveu o problema técnico aqui, vamos continuar o papo, que está muito, muito bacana. Mas, Marcão, você tinha uma pergunta aí, tinha feito uma pergunta para o Léo, que vale a pena refazer. Tá, só como diz o termo, né? Home office, gente, coisas do home office, acontece. Léo, vou voltar à pergunta que eu acho uma pergunta muito importante para te fazer, que é o seguinte, cara, como que a gente identifica um medo ou um momento de ansiedade passageira de uma situação que de fato é necessária a gente pedir ajuda? Beleza. Estão me ouvindo bem, todo mundo? Sim. Ah, legal. Bom, gente, o que a gente precisa entender? Os sinais, eles vão acontecer pelo corpo. Naturalmente, você vai ter algum sinal de dor, de espasmos musculares. E o que a gente precisa perceber sempre é a frequência e a recorrência. Então, qual é a regularidade com que essas situações têm acontecido? Toda semana, quando eu tenho umas situações de estresse mais intenso, esses sinais repetem. Esse é um ponto. As pessoas com quem eu relaciono têm dado sinais de que eu estou muito difícil, que eu tenho controlado muitas relações, que eu estou muito mal-humorado, eu tenho falado menos do que eu falava antes, com menos disposição para sair, comendo demais ou comendo de menos. O que eu quero dizer? Tudo aquilo que desregula em alguma medida a sua rotina é um indicador de procurar ajuda. Eu preciso levantar a mão e pensar em procurar ajuda para poder entender o endereço de algumas dores. O que eu quero dizer com isso? Dentro de algumas escolas da psicologia, né, são várias teorias, uma delas diz que existe uma dimensão que se chama inconsciente. E o inconsciente fala. E às vezes a gente não consegue decifrar isso sozinho, de forma clara e objetiva. Por isso, a entrada de um profissional, para que você consiga elaborar isso pelo processo da fala, é importante. E o segundo ponto que eu diria é, independente de sinal, eu diria que em algum momento da sua vida, todo mundo deveria fazer um processo terapêutico. Para o processo de autoconhecimento, né? Eu assisti aí um podcast, os dois anteriores, e vocês comentaram muito sobre a necessidade do líder ter autoconhecimento. Sim. Isso é uma competência que eu diria como condição crítica para se tornar líder.
se autoconhecer e principalmente quando ocorrem as suas emoções, de que forma, com que intensidade, e você saber decifrar isso, é o princípio de você tratar qualquer dilema que venha dentro da sua natureza humana. E muita gente foge de conhecer a si mesmo porque tem medo do que vai descobrir. Geralmente assusta. Tem uma fala, gente, de um filme que eu gosto muito, que se chama Saída de Mestre, que tem um grande roubo orquestrado por uma equipe e tem um bandido que é mais sábio e veterano. E aí tem uma conversa dos dois que fala o seguinte: o mais novo tá angustiado do mais velho. Por que você não confia em mim? A gente já tá numa jornada aqui, já tá nesse projeto, vai conseguir elaborar o roubo. Aí o bandido mais velho diz o seguinte: em você eu confio. No que eu não confio é no monstro que tem dentro de você. E essa resposta diz muito de quem nós somos. Muitas situações de estresse, por exemplo, na pandemia, revelou e revela versões de nós mesmos que a gente não sabia que tinha. Versões que decepcionam, posturas que a gente acaba tendo, poxa, eu não imaginava que eu ia agir daquele jeito numa situação de extremo estresse. E como é que a gente consegue detectar isso antes? Ouvindo os sinais e fazendo um profundo processo de autoconhecimento. Né? É esse ponto que eu diria como dica. Cara, e eu acho que isso é um ponto importantíssimo, assim. Como eu disse pra vocês, eu me separei no início do ano ah, ah, é muito importante que você se conheça, é muito importante que você vá a fundo em quem eu sou, para que você possa propor mudanças, e que você possa evoluir. Cara, não tenha medo de se conhecer. Existe coisas boas e coisas ruins, mas saiba que você pode mudar tudo. Você pode alterar isso, você não precisa ser assim. Cara, se tem uma coisa que você não gosta em você, e normalmente são coisas que a gente são atitudes e coi enfim, jeito de ser que a gente vê nas outras pessoas, que a gente não gosta, mas a gente acaba tendo também, em muitos casos. Você falou uma coisa, desculpa te interromper, Marcão, Uhum. isso é uma dica importante. Muitas vezes, algumas pessoas que te gera uma raiva, além do normal de outras pessoas, assim, nossa, como essa pessoa me incomoda, isso não é regra e não é receita, tá? Na psicologia não tem Sim, receita, mas isso pode indicar que muito daquela pessoa tem em você. é isso. Você tem muito daquela pessoa em você. E aí, quando você descobre que alguém que tem alguma coisa que não, de repente te incomoda, é insuportável você reconhecer isso. Então, eu vou dizer que é o outro. É esse outro, mas esse outro ativa em você gatilhos de um espelho. E não, eu sou assim jamais. E por outro lado, numa terapia, isso pode ser revelado de uma forma mais organizada, né? Ontem eu falei sobre um treinamento que eu fiz com a minha equipe sobre conexão, e aí eu vou falar um outro treinamento que eu fiz para falar sobre, caramba, como é a palavra, gente? Ah, locus de controle. O locus de controle, ele pode ser externo ou interno. O que quer dizer isso? É aonde você coloca a responsabilidade do que acontece com você. E aí são 2 formas, ou você coloca no outro, ou situações que estão acontecendo, tudo outro, nunca dentro de você. E o locus de controle interno é quando você se responsabiliza, e aí você vê o que tem de oportunidade dentro de você. E aí por que eu levei esse treinamento para o meu time? Foi para falar para eles o seguinte: "Cara, é importante que vocês tenham um locus de controle interno, para saber tudo o que vocês precisam melhorar para que a gente possa ter melhora dentro da operação". Então eu acho que isso convém bastante aí com o que a gente vai tá falando, né. Perfeito, Bom, exatamente. evoluindo um pouco no papo, então, o Léo, aqui o tema é sobre o call center e sobre esse mundo, né, esse ecossistema que a gente está inserido e trabalha todos os dias, mas a gente está num processo evolutivo da tecnologia onde a gente tem um mundo digital que a gente pode entender como um mundo paralelo, que gera hiperconectividade, de acesso rápido a informações e a qualquer tipo de informações, boas, ruins, certas, erradas e etc. Esse excesso de conectividade, esse excesso de acesso à informação, sem muitas vezes a gente apurar a procedência dessa informação, a veracidade, etc., pode contribuir também para a manifestação dessas dores e desses transtornos? Qual que é a sua Pode. opinião sobre isso? Pode, e uma das razões
das procuras nos consultórios clínicos, quando a gente vai desvelar um pouco do diagnóstico, tem a ver com essa hiperestimulação de muita coisa. Então, é muita informação de conexões. Então, um exemplo muito besta, você entra na Netflix e você fica, às vezes, 30, 40 minutos para procurar uma série ou um filme. E você perde um período grande ali, porque, não, esse aqui parece ser mais legal, mas esse tem outro elemento, e a sua cabeça vai processando e você não para ali para assistir um. Já, objetivamente, isso vai gerando uma superestimulação no seu cérebro, mas enquanto você está procurando ali, você está com o Face aberto ou o Instagram, olhando as notificações, os views, os comentários, e muitas vezes, assim, é extremamente importante a gente estar conectado, né? Mas saber se controlar nesse uso, inclusive abrir mão de horas e períodos para poder ter momentos de construções, né? De pegar em terra, de mexer com água, de correr, de fazer uma atividade que não tem um elemento tecnológico, é importante para a sua convivência, para você se situar, né, se perceber. Como eu falei, assim, a gente precisa, às vezes você está na comida, você não sente o sabor porque essa cabeça não está ali. Você está no banho, né, e não está sentindo a água cair no corpo, assim, a temperatura da água porque a cabeça não está no banho. Você tá no mês de outubro, mas a sua cabeça está no mês de novembro. E você não viveu o mês de outubro. E isso, quando você não coloca na mesa, né? E aí a mesa eu estou chamando de canais aqui, com amigos, terapeuta, seja quem for. Isso vai pedir as contas em algum momento. E assim, gente, psico é mente, soma é corpo. Toda doença, em alguma medida, ela tem uma natureza psicológica. Né? Por que o câncer é tão assombroso? A notícia de um câncer é devastador. As questões emocionais relacionadas a uma notícia já é capaz de derrubar não só o elemento, né, a pessoa que está envolvida ali, mas alguns que estão em volta, se isso não for tratado, não for conversado, não for conduzido. Então, tem umas frases que dizem assim, a vida é muito breve para ser pequena. A gente não pode apequenar a nossa vida. A gente precisa entrar em contato com os momentos que a gente vive e perceber como é que está a nossa resposta a tudo isso, assim. A grana, o trabalho, a projeção de carreira é incrível, mas não pode valer mais a pena do que um momento com o seu filho, do que um momento com a tua esposa, do que um momento com quem você ama, né? Sim, As é um fato. pessoas mais importantes desse universo, dessa convivência. É Não, isso aí. bacana. Tem, acho que 2 pontos na sua fala que vale a pena o reforço e o destaque. O primeiro é sobre a quebra da rotina. Então, se você tem uma rotina de trabalho e de conectividade, e aí serve para qualquer, né, não só para os profissionais de call center, mas inclusive para os nossos filhos que passam muito tempo na aula online, estão no computador, aí vão assistir um vídeo, jogar um jogo. É necessário para a gente que é adulto também essa quebra dessa rotina e para você fazer coisas novas, até para gerar novas sinapses, novos aprendizados. Eu acho que isso é muito saudável e eu falo com a minha experiência, né, baseado na minha experiência. Fazer coisas diferentes que estão fora da minha rotina me faz desestressar, me faz desopilar e me deixa com a saúde mental um pouco mais em dia. E o segundo ponto é, cara, a frase perfeita: a vida é breve demais para ser pequena. Tem muitos momentos na nossa vida que tem, né, a gente agrega, vou dizer a palavra preço, não sei se é a palavra correta, mas quando você é promovido, por exemplo, eu fui recentemente promovido de coordenador para gerente, meu salário aumentou, isso eu estou agregando capacidade monetária, né, aquisitiva, eu estou aumentando minha capacidade aquisitiva, mas tem situações na vida que não tem preço, né, que tem um valor muito alto. Então, antes de entrar na live, você falou, pô, desculpa aí ter demorado de te responder, estava dando banho nas minhas filhas. Cara, isso é um momento que dinheiro nenhum no mundo pode pagar, né? Sim, E olha, gente, são 3. Desculpa, Marco. Não, pode falar. Pode falar. São três meninas que eu tenho, né? Uma de 2 anos, Ixi.
Gabriela, a Rafaela, de 3 anos, e a Isabela, de 7 anos. Então, tá todas elas numa fase, né, ainda bastante inicial, e que é incrível. Vocês estão me ouvindo? Deu uma Estamos, Estamos. travada aí? É uma Me travadinha, ouvem mas bem, está né? de boa agora. Ah, tá, desculpa aí. Ah, beleza. E elas têm me ensinado muitas coisas. Que faculdade é poder você parar um pouco para, por exemplo, observar um processo de desenvolvimento de uma criança, de um filho, e da conexão emocional que ela estabelece com vocês. Então, assim, vocês falaram coisas que são importantes, que não têm preço. E um indicador que, se eu fosse dar uma dica aqui também para vocês, o que está compondo a sua lista de final de ano, né? Ano novo está chegando aí, quais são os itens? Naturalmente, a gente coloca situações que são palpáveis, né? Então, o quanto eu já consegui conquistar o meu carro, o meu apartamento, ou aquela coisa que eu preciso comprar. Então, ano que vem eu preciso conquistar isso ou aquilo. E eu diria, né, como dica, para incluir alguns elementos que não são possíveis de comprar. Então, assim, para o ano de 2022, eu preciso ser um pouco mais paciente. Eu preciso ser um pouco menos orgulhoso. Eu preciso mais abrir mão. Coloca isso na lista de meta. E não só as coisas que são materiais. Porque você põe uma energia incrível para conseguir coisas que são muito materiais. Agora, aquelas que não dá para comprar, que é aquela capacidade de ser mais generoso, pô, eu preciso ser mais compassivo com algumas situações de dor do outro. Tem muita gente passando fome, muita gente sem emprego. Põe isso na lista como meta. E fazer esse tipo de coisa já é comprovado também cientificamente. Quando você se doa para fazer algum tipo de ajuda para alguém, isso faz um bem incrível para sua cabeça, para o seu cérebro. Não tem, assim, é um remédio que faz bem demais para a alma. Você sabe que em algum. Teve uma hora que você. Ficou ruim a tua conexão. Eu tava falando pro Jonas que eu fiz um curso de PNL coaching e hipnotismo, né? E eu utilizo de algumas técnicas dentro do meu time, né? E às vezes no meio da semana, no meio de uma reunião, eu falo, cara, parou todo mundo pega o celular e aí manda uma mensagem para uma pessoa que você ama e diga o porquê que você ama ela, diga o porquê que ela é importante para você. Cara, como é mágico isso. É isso. Valorize as pessoas que você ama, cara. Manda uma mensagem no meio do dia, sem querer porquê, só sentiu e manda. Fala, cara, você é importante para mim. E é isso, eu preciso de você junto comigo. Você é importante na minha vida. Eu faço isso com alguma frequência e é uma coisa assim absurda. As pessoas ficam, de fato, muito emocionadas, né? Tá numa E espiral positiva, né, cara? é isso, é uma coisa muito boa, assim. Cara, o pessoal que tá online aqui, se quiser mandar mensagem, fazer pergunta, por favor, mandem aí. Tem uma pergunta aqui, Léo, que é do Jefferson Kendi, tá? Ele perguntou assim, ó, hoje em home office é muito difícil de se desligar do trabalho. Você tem alguma dica para conseguir fazer isso? Não tem receita, como eu falei, cada um tem o seu jeito de funcionar. Mas, assim, algumas coisas comigo que funciona e é primordial. Eu, no caso, tenho as minhas filhas, né? Então, já por si só é uma rotina de cuidado, de demanda que me desliga totalmente. Então, eu consigo literalmente desligar qualquer tipo de notificação dos seus dispositivos. Retira. Isso, se isso te controla, então retira as notificações todas dos apps do celular, porque isso não, se subir a imagem, você sabe que você vai ler. Se você retirar a notificação, isso não vai te controlar. Então, eu acho que a primeira parte prática, eu diria, é nisso. Tudo aquilo que te controla em alguma medida. E um segundo ponto, a gente tem muitas vezes um medo de pedir feedback para nossas pessoas. Aí eu estou dizendo para a esposa, para o marido, para o filho. Pergunta como é que está o seu desempenho na relação. A gente faz isso tão bem no trabalho. Avaliação 360, 180, 90, preenche e elabora frases incríveis na hora de aplicar o feedback. E quando a gente vai falar disso na nossa convivência, rola umas travadas. Socialmente, a gente não foi treinado para falar das coisas do coração. A gente foi muito bem educado para falar de muitas coisas do externo. Você consegue falar de futebol de um jeito magnífico, das séries, das questões da física, de vários temas mais práticos. Mas quando é para falar como que você está se sentindo, como você descreve um determinado sentimento, a gente trava. Um sinal, isso é no processo seletivo. Você vai trazer alguém para o seu time e você fala, me fala sobre as suas qualidades ou um ponto que você precisa desenvolver.
Aí as respostas clichês eu acho que eu sou perfeccionista, ou eu sou muito ansioso. Mas as pessoas têm uma dificuldade de subir um degrau de autoconhecimento. De novo, o autoconhecimento voltando aqui. E a gente tem que treinar. Então, respondendo a pergunta do Jefferson, tem que treinar a capacidade de dizer como eu estou. Então, tem gente que consegue trabalhar 10 horas, 12 horas por dia e tá tudo certo, né? Eu não tô condenando isso. Tem gente que é um workaholic que tá ali e tem uma saúde, tem uma convivência saudável, ok. Mas uma grande maioria não consegue fazer isso e se mistura. E compromete relacionamento, compromete rotina, compromete saúde. E aí, quando você vai ver ou fazer o diagnóstico, tá muito tarde. Você já tem um colesterol e uma diabetes que você não consegue mais controlar, ou uma úlcera, uma gastrite nervosa, mudar totalmente a alimentação, porque os sinais foram dados e foram negligenciados. Isso aí. Demais, cara. Acho que tá muito conectado essa sua fala com a próxima pergunta, que é o seguinte: além de, né, todos os celulares mais modernos, eles têm a função de não é soneca o nome, mas que você coloca um período, né, de tal hora até tal hora, da noite até tal hora da manhã, que ele fica desativado para subir essas notificações. O meu celular tem e eu uso isso, porque é isso. Se você vê aquela notificação, que é uma coisa que é importante, você fala, não estou no meu horário de trabalho, não vou responder agora. Isso te faz mal, ou me faz mal. Cara, é uma coisa que eu posso resolver e se eu deixo para lá, eu me sinto mal. Se eu resolvo, eu me sinto mal depois, porque tipo, é um momento que eu tenho que estar com a minha esposa, eu tenho que estar com meu filho. Então, acho que para não se sentir mal, nem por uma forma, nem por outra, nem por resolver, nem por não resolver, de fato, essa questão da notificação, o celular está sempre com a gente, né? Então, é uma boa dica. Tem mais alguma outra dica que você... como é que você faz para manter a sua saúde mental em dia, assim, e conseguir botar para fora toda a carga de estresse que a gente tem no dia a dia do trabalho, além de cuidar das suas filhas, desativar as notificações, o que você curte fazer? Conta pra galera que você toca teclado, toca violão, canta. Tem isso aí. Eu tenho, há uns 15 anos, né, eu comecei numa instituição religiosa, participava ativamente ali dos grupos. Hoje eu não sou mais ativo e participo, mas a música para mim é um outro elemento. Participar, tocar, eu faço um barulho no violão e no teclado também. Vira e mexe, eu tô aí com uma banda que o meu irmão gêmeo participa comigo, mais outros amigos, de mais de 15 anos. Então, a gente chega a se conectar, pega 2 horas no estúdio, sem nenhum tipo de compromisso de tocar em algum lugar, mas só para tocar. E aí, nossa, como faz bem para a alma, como eu me sinto relaxado e conectado comigo mesmo, né? Então, a pergunta é, o que me conecta comigo mesmo? Então, cara, eu já fiz, hoje eu não consigo muito pela agenda com as crianças, mas um período da minha vida é um trabalho voluntário. Esse momento na minha vida gerou um crescimento incrível, né? De levar comida, principalmente no período do frio, para pessoas que são moradores de ruas, que precisam de um agasalho, de um alimento. E como eu aprendi algumas coisas nesse período, não é só a comida, né? Então, por exemplo, eu aprendi, a gente levava sopa. E aí chegou um dia lá, a pessoa falou, eu tô com sede. Pô, a gente trouxe a sopa, mas não trouxe a água. Aí na outra vez, a gente levou a blusa, mas ele falou, nossa, eu tô com muito frio nos pés. Não levou a meia. E a gente só descobriu isso quando parou só apenas de entregar o produto. Mas a gente mudou o modus operandi de fazer isso no sentido de eu vou levar por um grupo menor e por uma região menor, mas eu vou dedicar 30 minutos de conversa com essas pessoas. Qual é a sua história? Gente, quanta gente inteligente e impressionante, uma história impressionante que eu conheci nesse período. Histórias incríveis. E aí não tem jeito, você volta a outro ser humano. Você volta olhando, pô, aquela quinquilharia, aquele problema que eu tenho com aquela pessoa no trabalho é tão pequeno, é tão ridículo. Aquela situação que eu estou vivendo, assim, quando você vê pessoas e histórias dessa natureza, você se renova como pessoa. Então, eu não estou fazendo isso hoje, mas se eu fosse dar uma dica, cara, você quer ver, achar que o seu problema é o pior, vai ver.
o que pessoas moradoras de rua ou outras pessoas no hospital estão vivendo. Esse para mim é a terapia mais incrível e forte de qualquer um. Se você pudesse passar uma vez na sua vida, você se renova e o seu relacionamento muda. E isso eu tenho falado muito com a minha esposa, assim, eu quero que as minhas filhas tenham isso como laboratório em algum momento, delas viverem isso e conhecer todo tipo de situação e de crise, para que a gente consiga ser melhor, né? Assim, o meu desafio eu quero ser melhor amanhã do que eu fui hoje. E eu estou tentando e lutando para ser melhor hoje do que eu fui ontem. E é assim que eu espero que o meu 2022 seja também. Sabe Cara, que vai lá. só fazer um comentário, tem um livro que é um divisor de águas para mim, assim, na minha vida, que chama O Futuro da Humanidade, do Augusto Cury. Eu vou Nossa, eu vou animal esse livro. cara, eu vou contar só brevemente, aí, Marco cara, Polo, é, muito legal. vão atrás depois desse livro, é um livro, assim, sensacional, mas Recomendo. a história resumida é mais ou menos assim, tá? O cara começa a fazer medicina, ele chega na aula de anatomia, e aí o professor começa a explicar a parte anatômica, não sei o quê, e ele: "Cara, professor, mas eu tenho uma dúvida, e qual é a dúvida? Quem é esse cara aqui que tá aqui? Qual é o nome dele?" Daí o cara fala: "Cara, isso não é interessante, tem nada a ver com a aula e tal", e segue e deixa o cara com essa pergunta. Só que essa pergunta começou a ter um formigão dentro desse cara, e aí ele foi, atrás de conhecer quem era a pessoa, o nome da pessoa, enfim. Cara, no final ele descobre que o cara era pai dele, que, tem toda uma história por trás, enfim, cara, é uma É história assim, incrível. eu li esse livro chorando do início ao fim, porque, de fato é isso que você tá falando, cara, meu, conheça as pessoas, perde 10, sei lá, perde não, né, ganha 10 minutos conhecendo a Conversa. história do outro, né. É um É, investimento. é um investimento, cara, que nenhuma bolsa vai te trazer o retorno de conversar com uma pessoa e conhecer a história dela, cara. É isso. O que eu queria dizer justamente é isso, é reforçar, o Marcos está sempre falando da importância de se conectar com as pessoas e de entender quais são as necessidades dela, e quando o Léo fala de trabalho voluntário e trabalho social, há quem possa entender que é para você comparar a sua vida com a vida de outra pessoa e dizer, olha, eu não estou tão ruim, e não é isso, a ideia é você entender e ser grato por pequenas coisas que no dia a dia acaba passando batido. Então, quando você sente frio, ter uma meia na sua gaveta para botar no pé, ninguém dá muita importância, mas tem uma pessoa lá na rua que daria a vida por essa meia. Ser grato pelas pequenas coisas que acabam passando. E aí, alguns minutos atrás, a gente falou sobre, né, conquistas e buscar e fazer a lista do começo de ano, não só com as coisas concretas. A gente tem que sempre lembrar que existe, né, aquela teoria do Eros, a gente só deseja aquilo que a gente não tem. Então, quando eu quero um carro 2021, se eu compro o carro 2021, eu não vou querer mais ele, eu vou querer aquilo que eu não tenho, que é o 2021 de luxo, 2022 de luxo. Então, enquanto a gente se perde nesse desejo que é um saco sem fundo, a gente esquece de ser grato pelas pequenas coisas. Por ter um momento e alguém para conversar e para dizer como foi o teu dia, e aí a gente só dá valor quando não tem mais. Então, esse trabalho voluntário e as poucas coisas, perto do Léo, eu não tenho tanta experiência, as pequenas coisas que eu fiz me mostraram que eu tenho que ser grato, de fato, pelas pequenas coisas. Uma das coisas que marcou minha vida, acho que eu nem cheguei a comentar isso com o Léo, foi uma vez que que você me convidou para fazer uma palestra na escola que a Gi dava aula, para falar sobre a importância do Saresp para os formandos do terceiro colegial. Cara, como aquilo me fez bem e como aquilo me conectou comigo mesmo. Hoje, na empresa que eu trabalho, eu faço questão de aplicar um treinamento para um programa de desenvolvimento. Mesmo com toda a rotina, mesmo com a agenda apertada, eu cobro da equipe de DO, eu falo assim, me coloca, porque é aonde eu me encontro. E aí esse projeto tem muito disso também. Cara, eu dividindo as minhas experiências, dizendo das minhas dores e das minhas angústias, e mostrando, de certa forma, fragilidades, é como eu me encontro e como eu me conecto comigo mesmo. Então, basicamente... Falou de um ponto também que foi muito marcante aqui para compartilhar com vocês uma fatia da minha vida que não foi fácil. Foi o período que eu fiquei desempregado. Eu fiquei 1 ano e 2 meses fora do mercado
saí de uma grande empresa de contact center também por uma decisão. Hoje eu tenho 15 anos, né, somados de experiência no contact center, e eu fiquei 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses desempregado e fazendo buscas, procurando. Quando chegou no 4º mês e não conseguia me recolocar, e aí eu comecei a fazer processo seletivo para analista, para instrutor, né, instrutor sênior, e não rolou. Eu comecei a me sentir a pessoa mais incompetente, assim, incapaz. Falei, cara, agora já era. Mas como eu sou grato a esse período. Depois disso, eu tive um estalo, eu falei, eu não vou me entregar. Né? Eu estava com a casa, estou pagando a casa, a rescisão está acabando. Fui fazer ovo de Páscoa. Aprendi a fazer, foi muito próximo de abril, e fiz uma grana com ovo de Páscoa. Depois desse período, paguei umas contas aqui. Minha esposa fazendo concurso, estudando para um concurso público, e aí tinha uma escola com muita gente. Cara, eu vou vender lanche. Eu fiz lanche 6 horas da manhã no domingo, em frente à escola, vendendo café, lanche. Aí bateu algumas coisas, assim, sabe? Como o ser humano ele pode ser instável, né? Poxa, mas se eu passar alguém aqui que era gerente da minha empresa, o que ele vai pensar? Alguém que era da minha equipe. E eu comecei a perceber, cara, que besteira que você tá pensando, velho. E eu me achei, assim, eu me senti no primeiro dia com uma certa vergonha de estar ali. Como se eu tivesse feito mal a alguém. E como foi bom ter vivido aquilo. E passei uns 4 domingos naquela sequência fazendo lanche, vendendo, passando o dia todo. E a partir de um determinado horário do primeiro dia, uma pessoa parou para conversar comigo e estava fazendo um concurso também, e já tinha sido advogado, contou toda uma história. E aí aquilo, não, peraí, você tem que fazer o melhor que você tem, no momento que você tem, com as condições que você tem. E aquilo me fez um outro ser humano, assim, de desenvolver uma questão de humildade, de, cara, não tem trabalho ruim, tem o trabalho que você não quer. Pensei que você E aí eu fiz lanche. Madruga. Não tem trabalho ruim, ruim é ter que trabalhar. Seu Madruga. Trabalhar, vou ser uma droga. E aí foi nisso, eu fiquei durante o ano, aí depois eu comecei a trabalhar num açaí, como, né, fui fazer uma consultoria de recursos humanos ali, fui pro caixa, fiz tudo, ajudei, aprendi muita coisa que eu não tinha noção, né, numa loja de açaí ali aqui em São Paulo. E aí veio o desafio, esse que eu tô até hoje como gestor de treinamento numa outra empresa. Mas que período importante. E hoje eu não tenho nenhum tipo de receio de ficar desempregado. Cara, fechou, reduziu, tenho 3 filhas, estou pagando casa, mas eu não tenho medo. Não tenho nenhum tipo de medo de recomeçar ou de começar de um outro projeto. Então, a gente precisa fazer balanços, né? O que eu quero dizer com isso é isso. A gente precisa fazer balanços das crises que a gente passa. Inclusive, pôr no papel, cara, o que eu aprendi com essa fase? O que eu aprendi com este projeto, com esta perda, com essa situação? Faz um SWOT, literalmente, quais foram os ganhos e perdas. É isso, bota no papel. Quando a gente materializa tudo aquilo que é subjetivo, você consegue rodar melhor. Pô, esse aqui tem um endereço, é por isso. E aí você se torna uma pessoa melhor. Você se torna um gestor melhor. Você produz com mais qualidade e não só olhando a quantidade. Então, era uma dica aqui, em um momento muito especial que eu vivi na vida, que eu não podia deixar de compartilhar. Cara, o conteúdo tá demais, muita informação importante. Léo, cara, gratidão por você ter aceitado o convite, gratidão por todo o conteúdo que você deixou com a gente aqui. Eu acho que foi um bate-papo, assim, cara, importantíssimo pra galera que trabalha no call center. Brigadão por tudo, mas a gente tá chegando ao fim. Você quer deixar alguma mensagem? Quer falar mais alguma coisa? Quero agradecer também, cara. Assim, tenho, como eu falei, um carinho super especial pelo Jonas. É um amigo que marcou muito a minha vida. Aprendi muito com ele. O cara tem uma capacidade incrível de raciocínio, de pensar situações, problemas e tornar de um jeito simples que eu aprendi e busco praticar isso até hoje, né? Então, eu sou grato, em primeiro, por isso, e independente da distância e do tempo que a gente não se fala, acho que o calor e o respeito continuam o mesmo, como se a gente estivesse todo dia
trabalhando e conhecendo você aqui já pelas outras, né, os outros episódios, é um cara super engajado em querer fazer o bem, fazer a coisa melhor, então eu que agradeço, isso para mim é um presente. Tá aqui, tem uma frase do Clóvis de Barros Filhos, não sei se vocês já ouviram, que ele fala que a alegria, né, é aquele momento que você não gostaria que terminasse. É assim que eu tô me sentindo agora. Eu não gostaria que terminasse, né? Não no sentido prático, mas é aquela sensação de que isso é felicidade. Isso é alegria. É poder dividir o que você tem de melhor com outras pessoas e, de alguma forma, contribuir para que a vida dela melhore, evolua e você não precisa ter o holofote disso, mas saber que ela melhorou por alguma coisa que você pode trazer. Então, eu que agradeço, gente. Feliz demais por estar aqui. Sempre dando aulas, o Léo, o aprendizado foi mútuo, ele sabe disso, enquanto eu contribuí na vida dele com essas questões exatas e racionais, ele contribuiu muito na minha vida, nas questões emocionais e me entender como ser humano. Cara, muito obrigado. De fato, o respeito e a admiração continua, tanto que assim que o Marcos e eu, a gente pensou nesse projeto, uma das primeiras pessoas que veio na minha cabeça é, mano, preciso chamar o Leozinho, porque vai ter conteúdo, vai ter conversa, vai ter profundidade, e esse é o propósito, né, do projeto em construção. E o nome não é à toa, as pessoas podem achar que a gente é preguiçoso e pensou no nome ou não pensou no nome, mas a ideia é isso, a vida é um grande projeto em construção, e a gente vai se construindo e se forjando a partir de um background, mas para onde vai crescer e para onde vai ramificar as nossas habilidades, as nossas competências, as nossas crenças, os nossos valores, é muito dessa construção, né, do dia a dia, é desse projeto que se chama Vida. Cara, muito obrigado pelo tempo, muito obrigado por ter vindo aqui e ter compartilhado com a gente. E é isso. A sua participação não termina aqui. Você ainda tem mais um trabalhinho que é de mandar uma frase para a gente colocar lá no Instagram. E aí lá, quem acompanha a gente vai poder ver qual que é a sua mensagem de fechamento, de fato, da sua participação. Como a gente tá influenciador digital, né, Marcão? É isso aí. A gente na Twitch, dá o seguir lá na Twitch, a gente precisa de pelo menos 50 seguidores para começar a ter algumas funcionalidades e disponibilizar algumas ferramentas de interação, além do chat que vocês já estão interagindo. Se não der para assistir a live, tudo bem, o conteúdo sobe no YouTube. A gente vai subir todos os domingos os vídeos, então como o do Jefferson subiu ontem, esse aqui a gente já sobe no próximo domingo, e lá também se inscreve no nosso canal, dá o like se você gostou do conteúdo. A gente sobe também o áudio no Spotify, e agora o Marcão tem uma novidade que a gente vai subir. Como o Spotify é pago, e a gente quer que esse conteúdo chegue a mais pessoas, e se eu não pago o Spotify, como é que faz para ouvir a gente, Marcão? Agora é só você entrar na tua loja lá de aplicativos, Google Podcast, procurar a gente lá, Projeto em Construção, estamos lá também, é uma novidade que aconteceu hoje. Então, cara, sigam a gente, peguem o conteúdo lá é bem mais simples de você interagir. Cara, comentem, curtam, compartilhem, a opinião de vocês é super importante, cara. Deem um feedback, seja positivo, seja para crescimento, para melhora. Cara, falem o nome de algumas pessoas que vocês querem que a gente convide aqui para bater um papo. Eu acho que isso é super importante. Obrigado, galera. Valeu, gente. Obrigado e tchau, tchau. Valeu, Léo. Até mais. Valeu, pessoal. Valeu, beijo. Tchau.